Meus amigos e minhas amigas da TVI, você que nos acompanha em suas multiplataformas, no YouTube, no app, na TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas, colocando em evidência, trazendo ao foco do debate personalidades da arte, da cultura, da identidade de uma gente, dessa nossa gente grapiúna, baiana, brasileira, gente que transcende fronteiras com seu talento nas mais variadas modalidades da arte. Hoje um encontro muito esperado está acontecendo e sob a moldura clássica da literatura e da Academia Baiana de Letras. Eu vou falar com a minha confreira, minha querida amiga Margarida Rodefrael, que está falando conosco sobre sua obra e sua trajetória como educadora. Margarida, muito obrigado por aceitar o nosso convite e por se deslocar aqui num dia. Nós estamos gravando no dia da Black Friday, só para vocês terem uma ideia do que é o trânsito em Salvador num dia como esse. Mas Margarida gentilmente está conosco, quero te agradecer o carinho, a delicadeza. Boa tarde, muito obrigada. Eu ando tanto por Itabuna, mas não havia dado certo, né, de nós nos encontrarmos. Eu é que tenho que agradecer, inclusive você tanto convidou quanto se empenha em me dar esse espaço, essa presença. Então, eu que tenho que agradecer a você, né? E dizer que já sou fã das suas entrevistas, tenho assistido, né? E gosto muito, porque você interage muito com o entrevistado, e eu acho que isso é muito bom. Isso dá força, dá ânimo para o entrevistado, né? Querida, quero agradecer. Quem convive com Margarida sabe do trato afável, carinhoso e generoso dela, e isso vai nos incentivando a continuar numa trajetória, como no meu caso, tão inicial, nos meios televisivos. Margarida, nós temos uma pergunta só, comum a todos. São 145 entrevistas já publicadas. E só uma pergunta é comum a todos. O restante, o roteiro vai sendo construído a partir da conversa, porque o programa tem essa proposta. Isso é uma mesa de conversa entre pessoas que se admiram, se respeitam, se gostam. E a única pergunta é, quem é o entrevistado ou a entrevistada? Ele por ele, ela por ela. Então eu vou lhe fazer. Quem é Margarida Fael, ela por ela? Margarida Fael, ela por ela, né? Eu sou uma pessoa que falo muito, antes de tudo, pelo coração. Né? Então, Margarida, ela por ela, primeiro é mãe, né? Avó, né? Avó, e gosto muito de ser avó, já tenho avó assim de 5 rapazes, né? E de uma moça, e ainda, apesar de tantos anos que meus pais faleceram, mas eu ainda me vejo muitas vezes Margarida filha, né? Margarida filha, pela lembrança profunda que eu tenho deles. Agora, é muito importante em Margarida, Rafael, a Margarida professora, a Margarida educadora. Não apenas a educadora no ensino superior, mas a educadora que foi no ensino primário, embora há pouco tempo, e que foi durante muitos anos, durante 25 anos, a educadora do antigo ginasial, como era chamado, né? E do antigo ensino médio, que naquela época era o científico clássico, ou então o próprio curso normal. Então, e essa fase do Margarida, da escola fundamental, da escola básica, da educação básica, é uma Margarida que me dá muito prazer lembrar, muito orgulho até, sabe? Uma etapa muito interessante da minha vida. E a Margarida da UESC, né? Do curso de letras, que graças a Deus me deu assim, muita alegria também, não apenas pelos cargos, mas especialmente pelo que eu formei de pessoas que hoje me dão retorno muito bonito, de ex-alunos que quando eu encontro uma festa, é gratificante, né? É gratificante. Sempre fica um pouco de perfume na mão de quem recebe após. Margarida, falando desse carinho que você tem pela sua trajetória educacional, vamos pensar um pouco, já que você transitou, né, pelos diversos níveis de ensino, quais são os desafios atuais para a formação do leitor? Pensando de quem teve na educação infantil, na educação primária básica, até quem foi gestora acadêmica na Universidade Estadual de Santa Cruz. Essa semana, por sinal, Rafael, no grupinho que nós temos assim, mais fechado, em que a gente discute determinadas coisas,
alguém postou um artigo sobre essa questão da leitura hoje em dia, né? E de como os estudos têm mostrado que as pessoas estão lendo menos, cada vez menos, especialmente os jovens, né? E aí é lógico que você pode levantar uma série de pontos. Mas eu, vamos dizer assim, pelo meu tempo de universidade, fico, por exemplo, aí vamos partir já lá mais de uma coisa mais próxima. Os exames vestibular. Os exames vestibular, durante muitos anos fui coordenadora de correção de redação na UESC, eu e Rui. Fomos durante muitos anos os coordenadores das revisões, das correções das redações, né? E naquela época nós tínhamos o quê? Os cursos de letras ofereciam obrigatoriamente alguns títulos que deveriam ser lidos para o exame vestibular. Eu conheci a poesia de Ciro de Matos a partir de 20 poemas do livro na ocasião do vestibular da UES. Então, vamos dizer, num ponto já mais em cima, porque era o pessoal que estava, né, se preparando para vestibular. Então, eles já tinham aquela obrigatoriedade. Hoje não existe mais, não é? Então, o que é que o ensino do português fez? O ensino, que isso veio forte para a sala de aula e é importante, começou a trabalhar apenas com o estudo de textos, interpretação de textos, né? Você pode observar que quase não se passava nos últimos, talvez 15 anos, 15 anos ou mais, eu não via mais os professores passando livros para serem lidos, não é? Claro que uma escola ou outra poderia fazer isso, mas essa não era a norma, né? Então, estudo de texto, apenas estudo de texto. É importante? É. Mas o estudo de texto o estudo de texto apenas é uma etapa. É uma etapa. Mas ele não dá ao aluno o gosto realmente pela leitura. Porque uma coisa é você pegar um texto, dissecar, olhar do ponto de vista sintático, olhar até do ponto de vista da compreensão, do entendimento, etc. e tal. Mas outra coisa é você pegar um livro para ler. Né? E uma outra temporalidade, né? A experiência. E o livro faz você caminhar com uma história, né? O livro faz você caminhar por uma época, que eu acho importantíssimo, e a gente falava até um pouco disso, né? De que hoje, de modo geral, o jovem parece que só conhece essa época. Então ele julga tudo a partir dessa época. É como se tudo isso de maravilhoso, tecnologia, tudo que existe agora, tivesse surgido assim, num relâmpago. Não é? O mundo não começou, juventude, no momento em que nenhum de nós nasceu. Nós somos um contínuo. Esse fluxo histórico. Exatamente. É por isso que a gente não pode, eu acho que a gente não pode até às vezes gritar tanto. Por que é assim? Por que é que era assim? Porque se você for olhar para trás, bem atrás, você vai ver que vai modificando, que as coisas foram, graças a Deus, foram melhorando, né? E tudo isso você só vê pela leitura, né? Só vê pela leitura. E depois vem o quê? Vem a tecnologia, vem o nosso bendito celular, não é? Que faz o quê? Com que você tenha ali tudo prontinho, uma coisa pronta. Né? O desafio agora da inteligência artificial. Exatamente. Né? A gente tem uma série de outras possibilidades também para aproximar essa nova geração da leitura com outras plataformas. Né? Exatamente. E aí ficamos nós como educadores, escritores, produtores culturais, tentando encontrar o caminho para fisgar o interesse. E aí eu queria perguntar justamente sobre isso a você. Quais foram os primeiros autores que fisgaram o interesse pela leitura, as primeiras referências? Olha, primeiro, eu fui uma criança que ouvi muita história, porque meu pai era, para mim, um contador de histórias. Meu pai não era um homem culto no sentido escolar, mas foi um autodidata. Foi uma pessoa que aprendeu coisas que eu acho que hoje eu nem sei e que ele aprendeu sozinho com os livros. Não é? E meu pai tinha um gosto pelas histórias, então eu pequenininha, meu pai já me contava histórias, mas histórias muito bonitas, histórias que se passavam, eu não sei onde ele ia buscar aquilo, Rafael, histórias que se passavam na Espanha, quando depois grande eu fui ouvir falar em Andaluzia e não sei o quê, eu já conhecia aquele nome das histórias que meu pai contava, então talvez isso tenha
desde cedo, porque isso foi muito cedo, não foi eu com 9, 10 anos, foi desde cedo que ele me contava histórias, né? E eu acho que a partir daí, isso, é claro que todo mundo talvez já nasça com uma determinada tendência, mas isso pode ser estimulado ou não, né? E no meu caso foi estimulado. Depois, no ginásio, nós não tínhamos, eu estudei a vida toda na ação fraternal, né? Ginásio e o curso normal. Nós não tínhamos muita leitura no sentido de livros específicos, mas nós tínhamos muitas leituras assim de contos, de episódios e coisa, né? Eu tive uma grande professora de português, né? Na época que a gente chamava simplesmente professor de português, que era uma freira, que você veja, eu me lembro bem, ela nos ensinava análise sintática a partir de poema de Camões, de Lusíadas, para ensinar a ordem da frase, né? Ensinar por que o sujeito na ordem direta fica de um jeito, na ordem inversa da frase fica de outro. Então, ela trabalhava, e isso então foi enriquecendo. Né? Então, você consegue fazer o diálogo muito forte entre a tradição do conto popular com seu pai e a erudição a partir da educação formal, né? Exato. E depois, já no curso normal, nós tivemos realmente literatura brasileira, que por sinal foi com um professor, que foi meu professor já no curso de letras, o professor Manuel Simeão da Silva, foi primeiro diretor da Faculdade de Filosofia, primeiro ou segundo diretor da Faculdade de Filosofia de Itabuna. Já na UESC, ele ainda estava como diretor, né? Faleceu depois. Então, Simeão era um apaixonado, uma pessoa que quando dava aula era apaixonado pela leitura, pela literatura. E aí eu me lembro que nós estudamos, nesse ano, primeiro ano normal, nós estudamos Machado de Assis com ele, né? Éramos meninas, assim, a gente, naquela época, 14, 15 anos, né? E nós já estudamos com ele Machado de Assis. E outra coisa interessante, eu me lembro que eu até falei isso quando a Raquel me entrevistou, é que, como veio essa coisa de ser professora de literatura, eu não tinha a intenção de fazer letras para ser professora de literatura. Eu tinha a intenção de fazer letras para ser professora de francês. Que eu tive professora de francês ótimo no ginásio, incrível, né? Nosso fraternal. E eu sempre gostei da língua francesa. E aí o que aconteceu? Entro na faculdade, primeiro ano, quando entro no segundo ano, minha professora de literatura brasileira, que é a Litana, a professora Ritinha Dantas. Olha! Né? E aí o inglês, os franceses ficou para trás, porque ela começou logo com Jorge Amado, e eu comecei realmente a me apaixonar, né? E aí a literatura, eu digo, o francês vai ficar aí, mas eu vou me especializar. Fica como repertório, né? O francês fica como repertório. Exato. Margarida, e aí essa descoberta da sua versão escritura? Quando é que acontece? Aí é que eu... Sabe aquela coisa que você nunca pensa que vai acontecer? Que eu nunca nem tinha pensado, realmente tinha pensado, porque os 30 e muitos anos que eu fui professora de literatura brasileira na UESC, eu sempre escrevi, mas eu escrevi artigos, né? Eu escrevi artigos críticos, muitos artigos, muitos prefácios. Esses dias até eu estava achando interessante, porque Alderaci, né, de Ilhéus, disse assim, professora, escreveu para mim, professora, a senhora precisa fazer uma publicação dos seus prefácios. A senhora tem prefácios maravilhosos. Eu disse, Alderaci, onde você está achando tanto prefácio? Tudo, porque ele é um bisbilhotador de biblioteca, né? Ele disse, eu já achei na biblioteca da UESC tantos livros prefaciados pela senhora, professora, a senhora precisa juntar isso. Eu brinquei, eu digo, Alderaci, junte para mim, que eu sou tão desorganizada, então sem pensar nessas coisas. O nome seria sugestivo, o livro dos prefácios. Pois é, tá vendo? E realmente escrevi isso, né? E tenho escrito alguns textos críticos, mas aí veja, isso foi por volta de 2015, já aposentada e tal, e um dia estávamos almoçando em Itabuna, eu, Tica, Ruia, acredito que o país estava também, e eu comecei a falar de um episódio que eu tinha acontecido, né? Eu, na época, fazia, uma área que eu gosto, um curso para o meu deleite mesmo de psicologia transpessoal.
E a partir disso, eu tive determinadas observações, assim, talvez uma coisa de sonho, não sei, e que eu vi determinadas imagens, né? Uma coisa meio assim que é difícil de explicar. Inclusive a imagem, uma figura de uma moça. Pronto, vi, passou, isso foi um sonho, acabou. Mas eu, um dia, estando lá em Ilhéus, eu saí com Baísa para Itabuna e passamos na UESC. Ela foi entregar umas provas e disse, olha, fica na sala da Editos ali, enquanto eu vou entregar essas provas. E fui lá na estante da Editos e encontrei um livro de genealogia escrito por uma amiga, né, que eu sabia que tinha publicado aquele livro, mas eu nunca tive a curiosidade de olhar. Eu vou dizer o nome dela, porque isso já é público, Maria Schaum, que inclusive é da Academia de Letras de Ilhéus. E ela fazendo a genealogia da família dela, uma família de origem alemã, e que se misturava muito com uma família de origem francesa, que até hoje existe, está lá em Ilhéus, né? E tinha fotos. E uma das fotos me lembrou a moça com a qual eu tive aquele sonho. A foto era muito parecida. Tanto que aí eu me comuniquei com Maria Schaum, ela disse, era uma foto pequenininha que tinha no livrinho dela. Aí ela disse, não, eu vou mandar fazer uma ampliação e lhe mostro. E eu contei esse fato para Rui, e Tica e Baísa nesse almoço. Aí Rui olhou para mim e fez assim, e o que é que você vai fazer com isso? Eu disse, como, Rui? O que eu posso fazer com isso? Eu só estou achando interessante, eu estou procurando apenas entender isso. Ele disse, sim, mas você não tem apenas que entender, você tem que fazer algo mais. Rui, que algo mais? Ele disse, Margarida, você é uma pessoa que sabe escrever. Alguma coisa está exigindo que você escreva. E foi muito interessante, porque eu vim embora para cá, né, onde eu moro, e aí 2 semanas depois eu sentei e o livro começou a sair, foi Nas Dobras do Tempo, né? E foi uma grande surpresa, e saiu um livro grosso, né? Um volume bom de 300 e tantas páginas. Que inclusive já está com a edição esgotada, e Margarida me confidenciou aqui nos bastidores e já está preparando uma nova edição, então estamos já na expectativa, porque eu confesso a vocês, olha, ganhei os exemplares aqui, mas esse estava faltando, então chegue logo para nós fazermos um lançamento em Itabuna, fazemos um lançamento aqui em Salvador também, e agraciar esses novos leitores que você tem formado a partir da divulgação da sua obra, com a possibilidade de fazer um encadeamento dessas leituras, o diálogo entre As Dobras do Tempo, Entre Margens e A Casa da Esperança não é Vazia. Então vamos falar sobre esses 3 livros. Você deu uma excelente contextualização a respeito do primeiro e os outros 2. Repare, a respeito do primeiro, eu quero só fazer uma colocação que eu acho importante desse livro, Rafael, que ele é uma história que começa, nem chega nem a ser meados, antes dos meados do século XIX. Porque exatamente eu pego os alemães, a primeira família alemã que chegou a Ilhéus, que foi aí a grande inspiração, e a francesa, né? Que em realidade, mudados os nomes e tal, tem aqueles personagens de uma família alemã e uma família francesa que chegaram na mesma época e que houve realmente um enlace através do casamento entre essas 2 famílias, né? Então, essa família vem para Ilhéus, e aí eu pego um Ilhéus da época da escravidão, que eu acho interessante, porque eu sou uma pequeníssima escritora, mas os nossos grandes escritores, ninguém pegou o problema da escravidão em Ilhéus, não é? E isso me veio na época, porque nós temos uma professora na UESC, cujo nome eu não posso me lembrar agora, mas que inclusive estudou isso, e ela conseguiu o documento da primeira insurreição de escravos no Brasil. Ela lá publicou o trabalho sobre isso, né? Então, acho que esse livro traz esse episódio, que é esse fato, né? Ele caminha realmente dentro desse processo, né? E tal. É um livro que vai até, passa por Getúlio Vargas, a Revolução de 30,
Ele tem aliás, meus livros todos eu acho que eu dou muito relevo ao fundo histórico, porque eu gosto muito da história. Um dia desse eu estava dizendo a Clóvis, eu disse, Clóvis, se eu não tivesse ido para as letras, eu acho que eu teria ido para a história. E gosto cada vez mais. Eu acho que é a história que abre o mundo da gente também, né? A literatura e a história. Então, eu acho que esse livro traz realmente... né? Agora, esses dois outros, eles trazem dimensões que eu queria pedir para você elaborar um pouco conosco e ajudar a entender, né, qual o encadeamento disso. Você traz a perspectiva da psicologia analítica, da análise, e aqui na Casa da Esperança na Área Verde, o universo onírico. Você já mencionou um pouco dos sonhos. Então, como é que essa chegada desses temas eles vão acontecendo? O Entre Margens é um livro, porque os dois, né, aliás, o primeiro também, eles nascem na realidade de Ilhéus, porque Ilhéus era a grande força daquele momento da região cacaueira, né? Mas o Entre Margens, apesar de a personagem principal ser uma filha de Ilhéus, resultante que sai lá praticamente escorraçada por causa de uma contingência de terra, porque o pai foi assassinado porque não queria vender a sua pequena terrinha, etc., e ela vai para Itabuna. Mas esse é um livro onde eu pego muito mais a realidade de Itabuna, mas focalizando a ação política Itabuna e Ilhéus, que era muito, né? Principalmente porque Itabuna até 1910 pertencia a Ilhéus, né? Mas ele é um livro que vem com uma carga forte, essa personagem com uma carga forte de dor muito profunda, a forma como as coisas aconteceram, e ela se tornou uma órfã, mas eu quis muito mesmo mostrar a realidade política, a realidade cultural, né? De mostrar mesmo um pouco da Itabuna, mas me prendendo muito a isso que você falou, a questão psíquica. Então, o personagem o efeito o personagem que se torna o marido da personagem, né, que era quase um esquizofrênico, né? E então eu entro inclusive para a forma de tratamento dele. Eu pude entrar naquela época da doutora Anísio da Silveira, né? Que já vem com uma visão nova da questão da loucura, dessas coisas todas, né? Então, mas meus livros, apesar de você observar assim, tem essa coisa que parece um sofrimento, e personagens que sofrem muito. E muita gente se identifica, né? Porque fala de dores que, se não as mesmas dores que são contextualizadas em ambientes, espaços e tempos outros, mas que as pessoas começam a se As dores são sempre as mesmas, né? As dores são sempre as mesmas. Mas que eu faço também um caminho pelas questões políticas da época. Kleber Torres, que você conhece muito, ele escreveu um dia desse, inclusive, sobre esse livro. Eu fiquei muito grata a ele, né? E disse isso para ele, em que ele mostra que a minha preocupação com o momento histórico, em que eu chego nele até o momento, inclusive ainda ultrapasso isso, de quando Getúlio Vargas admite o voto feminino, né? Então vai para isso, e nesse livro vai até mais ou menos a chegada de Juscelino Kubitschek. Então é um pouco do que eu disse. Se eu tenho personagens nessa trajetória de vida difícil, mas é uma preocupação minha mesmo colocá-los dentro de um contexto. E aí eu acho que o acréscimo que eu faria a Kleber nessa análise é justamente que o seu diferencial, porque muita gente escreveu sobre o contexto histórico, o seu diferencial é trazer essas dores. Eu acho que quem fez muito bem isso foi o Daniel Tami, no livro Vassoura. Ele fala sobre os efeitos psicossociais da crise da vassoura de bruxa nas famílias, desde as abastadas até as mais humildes, e como isso foi moldando também essa psicosfera do sul da Bahia. O quanto foi um processo de adoecimento, quanto foi um processo de violência, e eu acredito que a forma como você costura a ambiência histórica
a contextualização com essa lida, né, de dor e sofrimento e ressignificação, a gente traz um diferencial para os seus textos. E aí, passando, já estou recebendo algum sinal que essa conversa boa está chegando já em meia hora, que é o nosso limite, mas vamos chegar então para a Casa da Esperança. Por que ela não era verde? A Casa da Esperança não era verde porque, na verdade, a Casa da Esperança né, significa um orfanato, para onde o menino foi. E o orfanato aqui em Salvador, né, que deveria ser aqui, inclusive nessa área mais antiga de Salvador, era branco, né, era branco com portas azuis. Era uma casa de... cara bem hospitalar. E que era muito típica da época, né? Os prédios antigos brancos, portas, aquele azul escuro, um azul escuro, né? Então eu fiz o jogo. A Casa da Esperança não era verde. Você que pode fazer até a leitura assim, se não era verde, então a coisa não ia ser muito boa no futuro, né? Porque o estilizado verde era a esperança. Embora esse orfanato aí fugisse um pouco àquela noção de orfanato de tristezas, porque tinha lá uma madre Alzira, que foi um nome que eu dei a uma madre que tomava conta de nós assim, na ação fraternal de Itabuna, que era uma doçura de pessoa, era Alzira, né? E eu coloquei a diretora, que também foi uma madre, que aí já era diretora, uma estrangeira, né? Mas que no fundo tinha aquele olhar alta, bonita, mas no fundo a gente sabia que ela amava a gente, né? Então eu botei ela um pouquinho lá nessa coisa, né? E a história aí é uma história de orfandade, né? Mas uma orfandade que não era real. Um órfão que teve que ser tornado órfão para que fosse salvo de um pai, né? Então é uma história que é muito atual, porque a história da orfandade continua, ela vem lá terrível desde a Idade Média, né? Aí eu passo aí pelas chamadas rodas dos expostos, que a gente ainda tem aí exposta nos museus, na Igreja da Pupileira e tal, né? Então é uma história que eu faço análise de como, dos aspectos legais, do que aconteceu depois das rodas e tal, tem toda essa análise também. Mas como em todos os meus livros, tem uma coisa assim meio romântica. Eu até sou até meio... E aí nós não vamos contar não, que é para poder deixar o espectador já com a expectativa de adquirir a obra e poder também dar a devolutiva. Você que nos acompanha nessas 100 e tantas entrevistas sabe que eu tenho sempre convidado pessoas que são acessíveis na interlocução com os seus leitores e leitoras. Eu acho que é uma das grandes contribuições que o escritor pode dar, é a continuidade, na medida em que chega até vocês, né, uma devolutiva de um leitor. Então, continuar conversando, continuar acolhendo o que chega e fazendo parte desse grande fluxo de pensamento que a escrita proporciona e que não se encerra com a publicação. Pelo contrário, estimula o debate a partir de então. Queria, Margarida, lhe agradecer e pedir que dissesse quais são os caminhos para os nossos telespectadores acessarem a sua obra, onde pode adquirir, contigo mesmo, nas editoras e plataformas, e deixar para a gente essa mensagem de até breve, porque essa conversa ela vai continuar. Tá? Vai vir o lançamento da segunda edição do seu primeiro livro e nós vamos voltar para a conversa. Agradável. Bom, esses dois estão na Escariz. Eles estão à venda aqui na Escariz, né? Aqui em Salvador. No Shopping Barra. E no site da Via Literária. Viaeditora.com.br é o site da editora Via Literário, que é responsável pela publicação de Entre Margens e A Casa da Esperança na Era Verde, de autoria de Margarida Faria. Margarida, querida, muito obrigado. Foi agradável. Os telespectadores devem ter percebido que o entrevistado estava aqui só em olhar de contemplação, aprendendo. Eu falo muito, sorvendo de tanta coisa. Eu atualmente até me policio um pouquinho, viu? Porque eu acho que com essa da idade, muito bom e agradável. Começa a falar muito, né? Os 30 minutos, escassos 30 minutos do nosso programa passaram rapidamente. Muito obrigada, muito obrigada. Essa coisa que você dá da liberdade realmente faz a gente fluir e vira um documento histórico aqui, contar a sua trajetória. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Você que nos acompanha já sabe, nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 pela TVI em suas multiplataformas. E é feito especialmente para você.